Meu caro cidadão brasileiro, se você pensava que o governo do amor só vive de amor, se enganou feio. Tá rolando o maior quebra-pau, treta pesada. Já não bastasse o desespero do governo com o Nicolas Ferreira, agora o governo tá desesperado em ter que apagar o fogo amigo, né? Tá rolando uma fake news dentro do governo ou um fato escancarado, né? Que coloca em xeque, adivinha quem? O ministro Supremo Alexandre de Moraes, se o que o vice-líder do PT estiver falando for verdade. Tudo isso é uma coisa que, sabe, tá abafado na mídia, mas eu tô aqui para te contar. Outro ponto que a gente vai falar também, que é muito importante, é ainda sobre o Nicolas Ferreira e o vídeo bombástico que ele fez. Pois é, querem criar o Ministério da Verdade. Olha só, durante o filme ou o livro 1984, né, que tratava do caso do Ministério da Verdade, o Ministério da Verdade era um instrumento do governo que servia para reescrever a história. Tudo que era dito, que era contrário ao governo, tinha que ser apagado do acesso, né, a qualquer um dos cidadãos, né? Então só tinha que chegar a história que o governo contava, a narrativa que o governo contava. Alguma semelhança com os dias atuais? É bem provável, né? Então a gente vai falar sobre isso aqui com vocês. George Orwell, que o diga, né? Conhecia o Brasil já por suas premonições. A gente vai falar sobre tudo isso aqui com vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilhe e se você não fez o download do livro Segredos Milionários Leilões, aproveita, está disponível aí para você aprender a ganhar dinheiro com leilões de imóveis, tá bom? Vamos entender o que está acontecendo? Olha só, vamos deixar que a Carta Capital, um Left People Journal, né, um jornal de esquerda, conte para vocês o que está acontecendo. Você lembra do caso da Marielle Franco? Pois é, a Marielle Franco foi uma narrativa, né, que foi utilizada por anos contra o Bolsonaro. Até que se descobriu que não tinha nada a ver com o Bolsonaro. E de repente, a mídia esqueceu, né? O defunto esqueceu a Marielle Franco. Sapatearam em cima do caixão dela por medidas políticas. Hoje você não vê mais o Boulos falando, né? Porque descobriu que quem eram os mandantes eram os irmãos Brazão. Pelo menos na visão do ministro Alexandre de Moraes, que foi ele que determinou a prisão. Só que o vice-líder do PT agora está advogando pela defesa dos irmãos Brazão, porque eles são aliados não do Bolsonaro, o miliciano que a esquerda falava. São aliados do próprio PT. E aí rolou uma treta, porque a irmã da Marielle Franco, a Aniele Franco, é ministra do governo Lula. E o vice-líder do PT, que era deputado federal, agora é prefeito de Maricá, que é o vice-líder do PT nacional, falou que eles são inocentes, que eles não têm nada a ver com a morte da Marielle Franco. E aí rolou treta pesada. A Aniele pede a investigação contra o vice-presidente do PT, que defendeu a inocência dos irmãos Brazão. E aí aqui a gente vai estar diante ou de uma fake news ou de uma perseguição judicial. Um dos dois, né? A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, pediu que a Comissão de Ética do PT instaure processo disciplinar contra o vice-presidente do partido, o Washington Quaquá, pela defesa pública dos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão. Os dois são apontados pela Polícia Federal como mandantes do assassinato de Marielle Franco, a irmã da ministra Aniele Franco, que fez a denúncia contra o Quaquá. Quaquá, que também é prefeito de Maricá, era deputado federal, né? Inclusive entrou numa polêmica ao dar um tapa na cara de um outro parlamentar, mas aí ninguém falou que era ódio, né? Dar tapa na cara de bolsonarista pode, tá? Não tem problema não, né? Diz que não há nenhuma prova contra a dupla. Não sou um rato que se esconde no esgoto para fugir da luz. Eu tenho honra e não vou trocar a verdade por medo de prejuízos de imagem, escreveu o petista nas redes sociais. E aí a Aniele Franco, respondeu: inacreditável, reagiu a Aniele. A primeira-dama Janja da Silva e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também se manifestaram afirmando que o posicionamento do correligionário era desrespeitoso com a memória das vítimas. Procurado, Quaquá disse à Carta Capital na semana passada que, abre aspas, não tolera injustiça, seja contra quem for.
E aí a gente precisa observar esse trecho aqui. O Quaquá disse que não existe nenhuma prova. Se o Quaquá estiver falando a verdade, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes cometeu um erro judiciário e deveria responder por isso. Se o Quaquá não estiver falando a verdade e existem provas, ele acabou de espalhar uma fake news. A Advocacia Geral da União irá contra o Quaquá? Perguntará o porquê ele está espalhando uma fake news em dizer que não tem provas de algo que o ministro Alexandre de Moraes julgou? Ou entrará em defesa do Quaquá e pedirá a cassação do Alexandre de Moraes por erro judicial? Qual é o problema? Então, assim, vocês conseguem observar, o que eu quero mostrar para vocês é como age a esquerda. Por quê? Porque o Nicolas Ferreira fez um vídeo no qual ele fala a verdade. Ele não mentiu. Ele expressou muito bem qual era a realidade do caso lá, do monitoramento do Pix. Não é taxação do Pix. O Pix não vai ser taxado. Ele vai ser monitorado. O que vai ser taxado é o seu dinheiro através do imposto de renda. Pode chegar a 27,5%. É isso. E foi exatamente o que o Nicolas explicou. Mas olha só. Brasil 247. Outro left people aqui para vocês, Nicolas, Gaia e Flávio Bolsonaro estão na mira de possível ação da AGU por fake news sobre o Pix. A avaliação é de que a atuação desses políticos agravou a crise de confiança da população que atingiu as instituições financeiras. Peraí. O que eles estão dizendo, e até teve um vídeo deplorável do Janones, dizendo que o Nicolas cometeu crime contra a ordem financeira. Sabe, é muita falta de vergonha na cara falar uma coisa dessa, Não tem que se falar nada disso. Ele expôs o que aconteceria com o Pix, Diferente de teve gente que mentiu. Falou que a taxação das blusinhas da Shein era para a empresa e não para as pessoas. E hoje você, meu amigo, minha amiga, tá tomando pau, com perdão da palavra, pagando o imposto das brusinhas da Shein. Quem estava mentindo? A fake news foi exposta, mas quem espalhou a fake news não foi investigado. A Gazeta do Povo fez uma matéria. Investigação da Polícia Federal sobre o Pix pode se tornar um caça às bruxas, Caça às bruxas na oposição, se houver adesão do STF. E vai haver adesão do STF. Todo e qualquer opositor ao regime político atual será perseguido. O pedido feito pela Advocacia Geral da União à Polícia Federal para instauração de inquérito sobre a suposta produção e disseminação de informações falsas nas redes sociais relacionadas ao uso do Pix pode se tornar um novo caça às bruxas a opositores do governo Lula, se houver aderência do Supremo Tribunal Federal. A pauta, alertam especialistas. O governo não reconheceu o movimento de indignação da população contra a instrução normativa da Receita Federal, que queria aumentar a fiscalização sobre as transferências acima de 5 mil via Pix ou outros meios. Ao invés disso, revogou a medida e supervalorizou a divulgação de relatos falsos de que o meio de transferência Pix seria taxado diretamente. Ou seja, ninguém falou isso. O governo também ancorou a sua narrativa em supostos golpes que estariam sendo aplicados a partir da disseminação de fake news sobre a norma, como o alegado envio de boletos falsos de cobrança de Pix em nome da Receita Federal por estelionatários. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, Estão usando narrativa. Acontece que um grupo de advogados da esquerda, inclusive muitos desses advogados têm cargo no governo, entrou, ameaçou entrar com ação contra o Nicolas Ferreira, pedindo a cassação do mandato do Nicolas Ferreira, junto, adivinhe, ao Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, mais de 11 mil advogados saíram em defesa do Nicolas Ferreira, depois desse grupo prerrogativas avaliar medidas judiciais. Ou seja, é evidente que há uma grande litigância de má-fé, pedir a cassação do Nicolas. Mas não parou por aí, não. Os jornais de esquerda que recebem dinheiro público estão preparando uma campanha de queima de imagem do Nicolas Ferreira. Matéria da revista Fórum. Nicolas Ferreira, todas as vezes que o deputado votou contra os trabalhadores. Inclusive, tem um monte de influenciador de esquerda espalhando a fake news que o Nicolas votou a favor de taxar as brusinhas da Shein. Mentira. Fake news. O Nicolas não fez isso.
mas eles podem mentir. Eles têm um salvo-conduto para mentir nesse crime chamado fake news que não existe na lei. Não existe o crime de fake news. Mas, segundo o Haddad, segundo, né, jornalistas da Globo, existe o crime de questionar o governo. Agora, e nessa queima de imagem que estão tentando fazer, eles fracassam mais uma vez por serem incompetentes, né? Pix. O vídeo do Lindenberg Farias em resposta a Nicolas fracassa em audiência. Mesmo com a publicação em conjunto com as contas do PT, que usa grana, dinheiro público, o vídeo do petista não atingiu nem 0,5% do alcance do adversário político. Ou seja, mesmo com dinheiro público, mesmo com impulsionamento, mesmo com a galera da Left People, os artistas tentando lacrar um pouquinho, não deu 1%, 0,5% do engajamento do vídeo do Nicolas. Deve ter sido menos, porque o vídeo do Nicolas ainda continua subindo. Então deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não adianta pagar. O problema é que a opinião pública não se compra mais. Não adianta você tentar impulsionar. Se manda um vídeo para você que é uma porcaria, alguém pagou para esse vídeo chegar até você, você passa correndo. Aí chega de novo, você passa correndo, chega de novo, passa correndo. Chega uma hora que o algoritmo para de mandar para você porque não tá dando resultado. Você não gosta daquela porcaria que estão tentando te empurrar. Pois é, as propostas da esquerda é essa porcaria que estão tentando te empurrar e que não tá convencendo ninguém. E pela primeira vez eu vi jornalistas, o Nicolas furou a bolha porque jornalistas saíram em defesa do Nicolas, tá? Matéria do O Antagonista. Quem acreditou no teatro das fake news do Pix? Um belo teatro do governo. Matéria do Antagonista, o Rodolfo Borges escreveu: não faz sentido cancelar uma norma sobre a alegação de que ela estava sendo usada para aplicar golpes. Um governo nem sequer poderia existir sobre essa lógica. Ou seja, que teatro é esse? Que conversa fiada, não convenceu ninguém. Ainda sobre essa história de existe o crime de fake news, olha só o que o Jeffrey Chiquini, advogado criminalista, falou aqui. A AGU se transformou em um Ministério da Verdade. Ela blinda o governo não só juridicamente, mas politicamente também, o que não poderia, isso é um desvio da existência da AGU. A AGU solicitou que a Polícia Federal investigue fake news nesse vídeo do Nicolas. Primeiro, gente, olha só, eu não tenho medo de falar o que eu vou falar aqui. Fake news não é crime no Brasil. E a polícia investiga crime. Como se instaurar um inquérito para apurar fake news se fake news não é crime? Ou seja, eu estou criando um inquérito para apurar algo que não é crime. Isso não existe um Estado democrático de direito. Mas já foi instaurada uma investigação para apurar fake news. Agora, sejamos justos então. Já que vocês gostam de inovar, mas sempre inovar contra os inimigos, pera lá, AGU, o Lula falou que não ia taxar, taxou. Isso é fake news. Vai isentar imposto de renda até 5 mil. Não isentou, pelo contrário, criou uma medida para ser efetivo na cobrança. O que não era cobrado agora vai. Não se fala, isso não é fake news? E aí, vão pedir para apurar? Vai abrir um processo na justiça eleitoral dessas mentiras da campanha? Tem que abrir. A AGU tinha que estar cobrando o chefe do Poder Executivo, Lula, sobre a existência da Janja dentro do Planalto com 12 assessores, voando em avião oficial. Isso é improbidade administrativa. Concordo. A AGU... Pois é. E aí mostra, né, como que há um posicionamento até tendencioso aqui. Cara, o Joel Pinheiro, né, ele fez uma publicação sobre isso, né, e o Joel Pinheiro, eu sei bem que ele não gosta do Nicolas, mas olha só o posicionamento dele, né, acerca disso aqui. E aí você vai entender um pouco mais que o Nicolas conseguiu furar a bolha. Acusando de fake news. O Boulos falou que entrou na justiça contra o vídeo do Nicolas. Só que o Boulos esqueceu. Cite, Boulos, uma fake news daquele vídeo. Eu também não gosto do deputado Nicolas, tá, gente? Se vocês voltarem nos meus vídeos aí, vocês vão me ver criticando ele duramente no início do governo. Mas a gente tem que lidar com os fatos.
O vídeo dele estava certo? Talvez sim, talvez não, mas ele tocou numa percepção real, ele não mentiu. E é válido você desconfiar do governo, não tem nenhuma obrigação da sociedade de, não, temos que defender o governo, temos que acreditar. Se o secretário da Receita falou, não, então quem nega isso é um conspirador. Não, gente, democracia é assim. Democracia tem desconfiança também, tá? O governo federal sofreu uma derrota muito dura nessa portaria da Receita Federal aí, que teve que voltar atrás, né? E aumentar o escopo do monitoramento das transações dos cidadãos, inclusive PIX em diversas instituições, teve que voltar atrás. Só que depois de uma derrota, pelo menos a derrota pode ser um momento da pessoa, do grupo, de repensar, de tirar uma lição daquilo, de aprender e ficar mais forte para o futuro. Neste momento, pelo que eu tenho visto de vozes, seja do governo, seja de apoiadores, de influenciadores do governo, é que eles estão tirando a pior lição possível. Uma lição que só vai piorar a vida deles se eles realmente levarem isso a sério. A lição é, perdemos essa batalha? Então, tá vendo? Temos que regular urgentemente as redes sociais. As fake news ganharam. E se a gente deixar que as fake news prosperem, daí que a gente não tem mais nenhuma chance. Portanto, a principal prioridade agora é a regulação das redes sociais. Eu vi até gente falando que foi uma coisa intencional da Meta, né? Que a empresa do Zuckerberg foi lá e ajudou o videozinho do Nicolas Ferreira de propósito, como uma retaliação ao governo Lula, enfim, começando uma guerra, né? Evidência nenhuma, pelo contrário, né? Tava todo mundo no Brasil falando sobre o tema e chega um vídeo duro, bombástico. É óbvio que o negócio viraliza. E aí, essa é a questão. As máscaras estão caindo. Ninguém está acreditando mais que precisa regular as redes sociais. É o Joel falando, tá? E aí eu te pergunto, e essa turma da esquerda que está falando que a Meta ajudou o vídeo do Nicolas? A pergunta que eu faço para você é, não estão espalhando fake news, não? Olha só o que o Oineg falou sobre isso aqui, que também é muito interessante. O Oineg, né, sempre tem alguns pontos que eu acho sensato, tá? Olha o que ele falou sobre, né, o que é o governo Lula. O governo é marcado pela arrogância. De uma forma geral, os governos são arrogantes, mas esse governo é especialmente arrogante. Por quê? Quem se posicionou contra essa medida, quem falou mal dessa iniciativa, era a turma da fake news. É o pessoal da fake news. Onde é que está a fake news na crítica a uma medida governamental? Onde é que está a fake news? A fake news existe se você disser o governo vai criar uma taxa nova. Aí é fake news. Mas se a pessoa só apresentar a medida do governo, lembrando que um número grande de pessoas vai surgir com uma renda maior do que a que tem hoje, e isso resulta numa taxação, cadê a fake news? Onde é que está o erro dessa história? Não tem. Do contrário, essa medida não nasceria da Receita Federal. O departamento, a Receita Federal, o departamento do governo, que se preocupa com arrecadação. A Polícia Federal é um departamento do governo que se preocupa, um órgão de Estado, assim como a Receita, perdão, de Estado. A Polícia Federal se preocupa com o combate ao crime. Então não adianta a Receita Federal dizer que está fazendo isso para combater o crime. A iniciativa é da Receita, não é da Polícia Federal. Toda a movimentação financeira incomum já é monitorada pelo COAF, que fica localizado no Banco Central. Se houver alguma atividade que soe criminosa, por PIX, por PEX, por POX, por PUX, não importa, já aparece no COAF, porque aparece no bolo todo. Isso já é assim desde 2003. E, desde que tem o PIX, ele já entra no bolo desde 2020. Por que mexer? Já tem 5 anos que é assim, mas eu quero mexer. Porque eu quero. E quem quer mexer é a Receita. Quem quer mexer não é o Banco Central, quem quer mexer não é a Polícia Federal, quem quer mexer é a Receita. Adivinha pra quê? E aí o Fernando Haddad, com a marca da arrogância que tem a burocracia do Estado brasileiro, vem em cima dele dizer, olha, temos que fazer. Ele vai e faz e não mediram as consequências. E as consequências, como diz um grande filósofo, né, Débora, as consequências sempre vêm depois. Elas vieram e deram uma surra no governo. Não foi o Nicolas Ferreira. É muito confortável para o governo apontar o dedo para o Carlos Bolsonaro, Nicolas Ferreira, um monte de gente da direita. Não foi isso não. Não existia isso no ano 2000 e o governo foi derrotado com a Petrobras. Porque fez algo que não funciona, fez algo que não atende os interesses da sociedade, fez algo que é o interesse dele, governo, para algo que só interessa a ele e que irrita todo mundo. Então, fique claro, quem dissesse, quando disserem para você, o Nicolas ganhou do governo todo, e muita gente está dizendo isso, viu? Na minha percepção, volto a dizer, como eu sempre encerro, isso não é verdade. Mas que o governo levou uma surra e talvez uma aula. E tomara que tenha levado, além da surra, uma aula, porque daí pode aprender alguma coisa. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Essa vontade... Pois é, tá? Aí vocês viram, né? Inclusive, a opinião aqui do Oineg,
Mas não parou por aí, não. O Fefe também, Fefe Monteiro, que a gente sabe que tem uma leve tendência a left people aí, esquerda, né? Mas é um cara que eu gosto do conteúdo dele, gosto quando ele expõe ali, né? Discordo de muita coisa, mas olha só, o que eu quero mostrar para vocês é que o Nicolas furou a bolha. Até aquela turma que era antes defensor do governo Lula, aqui saiu para defender o Nicolas. Ou seja, a galera da esquerda defendendo a direita. E isso nunca tinha acontecido. Dá uma olhada. Eu sou de esquerda, não gosto do Nicolas, mas concordo com o vídeo dele. Confusão do governo, né? Mais uma vez, você vê que o governo erra na mão, né? Até na forma de comunicação, ao tirar a instrução normativa da Receita Federal, também foi muito confuso. O fato é que o Nicolas Ferreira fez aquele vídeo que estourou a bolha, mais de 200 milhões de visualizações, mostrando claramente que o poder da comunicação, poder de conversar com o público, não está mais nas redes tradicionais de comunicação. E o que é interessante do vídeo do Nicolas é que ele rompeu a bolha. Eu vi várias pessoas de esquerda falando, eu sou de esquerda, não gosto do Nicolas, mas concordo com o vídeo dele. E aí você vê o governo, ao invés de fazer uma meia-culpa, voltar atrás e entender que a comunicação dele foi confusa, ele vai para um modelo completamente autoritário, de tentar condenar e processar aquelas pessoas que foram contra a medida da Receita Federal. Então, ou o governo aprende a se comunicar com o público de um jeito mais contemporâneo, mais moderno, ou ele vai perder sempre a narrativa. E às vezes, a narrativa não está só na divulgação das fake news. Às vezes, a narrativa está na questão interpretativa da informação mal passada pelaquela autoridade que tinha que passar a informação de forma mal feita, o que foi feito pelo governo. Na verdade é que o Nicolas expôs as verdades, verdades que o povo queria ouvir, né? O povo queria ouvir e, sabe, estava engasgado na garganta e o Nicolas se expressou muito bem. Se você duvida do que eu tô te falando, que não é fake news e que Nicolas se expressou, dá uma olhada aqui a Globo falando. Que a gente preparou um material sobre essa questão do vídeo do Nicolas Ferreira, porque teve um alcance gigantesco, acho que mais de 300 milhões já estava, né? Um negócio assim. Isso. O alcance foi enorme, até gente do governo, conversando com gente, quanto? 380, né? Milhões. Até gente do governo me disse, olha, o vídeo consegue explicar de maneira, eu ouvi a expressão impecável, o que ia acontecer. Claro, tem exageros, mas tecnicamente o vídeo conseguia dizer o que o governo estava querendo com a instrução normativa da Receita que teve que derrubar, que é a história de que ia fechar o cerco, nos 50, quem ganhava 5 mil, quem movimentava mais de 55 mil, ia fazer isso via fintech, via maquininha, porque já fazia antes em relação a bancão, né? Os bancos tradicionais. Né? Que era o que estava defendendo. Ou seja, ele demonstrou aqui, né, claramente que o Nicolas falou que a Receita ia fazer. Ele falou a verdade, não era fake news. E agora ele vai responder por fake news, ou seja, uma clara e nítida perseguição. Ou seja, Nicolas furou a bolha e por ter furado a bolha agora está sendo perseguido. Inclusive, 380 milhões de views, tá? Não é pouca coisa, não. Tá? Bateu recorde. É o vídeo político mais visto na história. Em português, bateu o Donald Trump. Nem o Donald Trump, o maior líder político da história, conseguiu um engajamento tão alto quanto o Nicolas Ferreira. Você tem noção de que foi quase os Estados Unidos inteiro, né, que assistiram, ou seja, foi mais que os Estados Unidos, tem 320 milhões de habitantes, se eu não me engano, bateu 380 milhões. É um fenômeno, né? É um impacto gigantesco. Sem espalhar fake news, pelo contrário. Falar a verdade incomoda o governo. E muito, não tenha dúvidas disso, tá bom? Grande abraço, pessoal. Fica com Deus, né? Eu vejo vocês já no próximo editorial.